pergunta do breve catecismo de Westminster, que regra Deus nos deu a fim de nos orientar quanto à maneira de glorificá-lo e usufruir de sua presença? Resposta: a palavra de Deus que se encontra nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e usufruir de sua presença. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17, Paulo disse: Timóteo, desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação em Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, todo cristão precisa de normas e princípios bíblicos pelos quais possa santificar o seu caráter na prática da justiça. O cristão não é ensinado a viver dando um jeitinho para trapacear. O cristão não é ensinado a viver cometendo fraude. O cristão não é ensinado a viver enganando, agindo com má fé. O cristão é ensinado a praticar a justiça. Para isso, a Escritura, inspirada por Deus, é útil para ensinar ao cristão o que é verdadeiro, e assim o cristão perceba o que está errado em sua vida. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia nos corrige quando estamos errados e nos ensina a fazer o que é certo para sermos aprovados por Deus. E aprovados por Deus e habilitados para toda boa obra, podemos declarar, tal como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, praticando a justiça. Completei a minha carreira cristã, praticando a justiça. Guardei a fé nas promessas de Jesus, praticando a justiça. Irmãos, não há outra regra acima da Bíblia como autoridade em questão de praticar a justiça. Deixando a Bíblia como regra de fé e obediência, muitos apelam para a sua própria consciência, que jamais os acusará de pecado. Pelo contrário, a consciência sempre ameniza que o nosso pecado não é tão escandaloso. Pela prática do adultério, a pessoa destrói uma família. A pessoa furta algo e vende o que não lhe custou nada. A pessoa prejudica alguém por dizer uma mentira. A pessoa cobiça as coisas do próximo. Sem repreensão e correção, a consciência ameniza o pecado ao nos fazer pensar: mas você não matou ninguém. Todo mundo faz e todo mundo comete erros na vida. Amenizando a minha culpa, a consciência é incapaz de me repreender e muito menos de me corrigir. Irmãos, não há outra regra acima da Bíblia como autoridade em questão de praticar a justiça. Quer seja a nossa consciência que é pecaminosa, quer seja sugestões de homens ímpios. O salmista declara no Salmo 1, no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não quero, meu irmão, minha irmã, ter uma carreira cristã com repreensão e correção, por andar no conselho dos ímpios, por me deter no caminho dos pecadores, por me assentar na roda dos escarnecedores. Se eu fizer tudo isso, serei repreendido e corrigido. Não glorificarei o Senhor e não usufruirei de sua presença.
Por isso, a Bíblia é a única regra de fé em Jesus e obediência à vontade de Deus. Que regra, meu irmão, minha irmã, Deus nos deu a fim de nos orientar quanto à maneira de glorificá-lo, usufruir de sua presença? A palavra de Deus é a única regra para nos orientar. Pastor, como eu posso ter a convicção de que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça? Primeiro, crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, praticando o que a Bíblia ensina. Meu irmão, minha irmã, creia que a Bíblia é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 21, garante que as Escrituras não tiveram a sua origem por iniciativa humana, mas homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo anunciaram a mensagem que vem de Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus para nos dar convicção da vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Eu pergunto, meu irmão, minha irmã, dar um jeitinho para trapacear, cometer fraude, enganar, agir com má fé, é uma coisa boa? Não. É uma coisa perfeita? Não, porque eu estarei sujeito a repreensão e correção. É uma coisa agradável? Não, porque eu estarei trazendo o pecado para a minha vida. Meu irmão, minha irmã, creia que a Bíblia é a palavra de Deus, que em todas as suas páginas, desde Gênesis até Apocalipse, ensinou, repreendeu, corrigiu e educou todos os servos e todas as servas de Deus na prática da justiça. Tudo na Bíblia é a palavra de Deus, que nos convence que somos pecadores e precisamos do Salvador, que é Jesus. Este sim glorificou o Pai, sendo obediente até a morte, morte de cruz, para agora estar sentado à direita do Pai, desfrutando das coisas que o Pai lhe entregou por herança. Tudo na Bíblia ensina a santidade, tudo na Bíblia repreende o pecado, tudo na Bíblia corrige as falhas de caráter, tudo na Bíblia dá instruções para vivermos uma vida correta. Meu irmão e minha irmã, não apenas creia que a Bíblia é a palavra de Deus, mas seja um praticante da justiça, tal como Timóteo, que desde a sua infância conhecia as sagradas letras, que o tornaram sábio para a salvação pela fé em Jesus. Ele aprendeu com o apóstolo Paulo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por isso, Timóteo foi um homem de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Crendo na Bíblia como palavra de Deus e praticando a justiça, você, meu irmão, será um homem de Deus, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você, minha irmã, será uma mulher de Deus, perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. E assim estarão glorificando a Deus e usufruindo da sua presença para todo o sempre. No amor de Jesus, o Senhor da igreja, que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão e minha irmã. Em você repouse e em você permaneça, hoje para todos sempre. Amém. Nos encontraremos na próxima pergunta, que é a pergunta número 3 do Breve Catecismo de Westminster.